Na terça-feira, na segunda-feira, na verdade ontem, foi publicado no Globoesporte.com pelo ótimo repórter Bruno Gilfrida, uma reportagem demolidora em que áudios são revelados de uma negociação, uma briga, uma disputa ali, uma questão com relação a camarotes, a espaços no camarotes no show da Shakira, que aconteceu lá no começo do ano. Nessa história aí, quem aparece é a Mara Casares, ex-mulher do Casares, supostamente como a administradora de um camarote, que na verdade o camarote era da presidência do São Paulo e não dela, debatendo com uma pessoa que foi a pessoa que contratou esse camarote, que era responsável para contratar esse camarote. Essa pessoa que contratou esse camarote, já tem duas ilegalidades aí, o camarote não era da Mara Casares, e ela foi como uma representante disso, repassou para essa mulher chamada Adriana, que vendeu espaço no camarote para uma outra pessoa, chamada Carolina. E essa outra pessoa, a Carolina, acabou lesada, porque na hora ela comprou uma certa experiência nesse camarote, ela ia levar alguns clientes dela lá, ela é uma promotora de eventos, essa Carolina, e aí foi prometido, não, você vai ter ingresso para o show, você vai ter comida, vai ter bebida, vai andar direto para o palco, não sei o que, tarará. E chegou na hora, não tinha nem sequer o número de ingressos que ela havia contratado. E aí houve uma confusão, ela pegou esses ingressos, repassou aos seus clientes, a Carolina, né, de uma forma ali, na hora ali dentro do Morumbis, e acabou processada pela Adriana, como se fosse roubo. A Carolina, ela está sendo muito pressionada agora e, na verdade, essa é quase o elo mais fraco e não tem nada a ver com isso. Ela contratou um serviço sem saber com quem que ela estava se metendo. E a gente fez algumas perguntas à Carolina Casemiro, algumas perguntas a ela, e ela não quis aparecer, porque está sendo bastante ameaçada pessoalmente. Meu Deus. Mas, de qualquer forma, ela respondeu a algumas perguntas que nós fizemos aqui. Então, a gente vai mostrar para vocês as respostas da Carolina. Vamos lá. A pergunta foi a seguinte, como você chegou até a Adriana, né? Porque ela, repito, a Carolina é uma promotora de eventos que contratou um evento. O evento era show da Shakira no camarote com direito à pista premium e comida e não sei o que, tarará. Ela contratou esse negócio. Ela se apresentou a mim em um evento que eu estava produzindo em outro show, dentro do Morumbis, isso. Chegou lá, um outro evento dentro do Morumbis, a Adriana se apresentou lá como uma pessoa que podia negociar camarotes e tudo mais. Daí outra pergunta, você sabia que o camarote era do São Paulo? A Adriana se apresentou como dona cessionária do camarote 3A. Então essa Adriana chegou lá e falou assim, deixa comigo, quem apita aqui sou eu. Vou fazer um paralelo aqui bem grosseiro. Eu morei no Rio de Janeiro há muito tempo. Existem as famosas quadras de... Escola de samba. Não? De futebol society no aterro do Flamengo. Tá, certo. Então os caras jogam lá o dia inteiro. Uhum. Tem uns caras lá que meio que tomam conta dessa quadra. Meio que se aposta desse negócio, cobra ali um aluguel, meio por fora, tal, os caras pagam para ele e ele administra o negócio. É um bem público, não é o caso do Morumbis, que é um bem privado, mas de qualquer coisa me parece a mesma coisa. A Adriana chegou lá assim, não, esse pedaço aqui mando eu loteamos aqui o negócio e aqui é comigo. Qual o prejuízo financeiro sua empresa teve com tudo isso? Repetindo, a Carolina, ela contratou um serviço que não foi pago. Até agora muito, e daqui para frente mais ainda. Ela não cumpriu com os combinados do contrato, não entregou os ingressos do setor que precisávamos, eu tive que pagar um buffet de última hora e eu tive que comprar ingresso na bilheteria do estádio para conseguir atender aos clientes. Faço um parênteses aqui. O que aconteceu na hora? Ela tinha direito a um determinado número de ingressos, não recebeu esses ingressos ou recebeu em outro lugar da pista, que não era premium, conforme ela tinha contratado. E o que ela fez? Ela estava dentro do Morumbis na hora do show, ela saiu e foi comprar bilhete com a grana dela para poder entregar aos caras que contrataram. Claro. Só que aí tem uma questão. Ela chegou lá e disse, eu quero 60 ingressos. O cara falou, não, você é louca, você é campista, não vamos vender 60 ingressos para você. E ela não conseguiu, evidentemente, comprar os ingressos. Ela tentou se explicar que não era cambista, ela só estava querendo passar. Então, teve essa questão aí. Outra pergunta. Você chegou a falar com mais alguém além da Adriana? Carlo Magno, Amara Casares? Não.
O pré-evento foi todo tratado com a Adriana. Eu nunca falei com a Mara. Eu não conheço essas pessoas. Eu só fiquei sabendo que o camarote era da Mara no dia do evento e até esse dia eu nem sabia quem era a Mara. Nesse dia me falaram e eu comecei a tentar achar a Mara, mas não tive sucesso em encontrá-la. Outra questão. No dia do evento acontece tudo isso, ela não sabia quem era a Mara, ela começa, não, é esse camarote aqui, é o camarote tal, eu tenho direito, não sei o que tal. Alguém lá dentro falou assim, mas esse aí é o camarote da Mara. E ela começa a ouvir esse papo, não, é o camarote da Mara. Que Mara? A filha do... A esposa do presidente. Ex-esposa. Ex-esposa, é aí que ela fala, opa, como assim? O camarote é camarote presidencial da esposa do presidente, é esse camarote que eu estou contratando? Porque até então era o camarote da Adriana. Certo? O contrato que você assinou era com quem? Casemiro Eventos e The Guardians. Esse era The o contrato. Guardians a proprietária é a Rita Ticássia, Adriana Casemiro Prado. Eventos é ela, a Carolina. E só um ponto, só para acrescentar, colegas da SPFC Pix foram até a residência, não parece ser uma residência comercial, era uma residência, não era uma residência comercial, era uma residencial. E, ao que tudo indica, não tem ninguém ali. E eu estou entrando em contato com as pessoas ali próximas, falam que até o momento eles não veem uma circulação de pessoas. E também tenho tentado entrar em contato com a The Guardians e o número diz que não existe. E você viu que ela deixa claro, é empresa para empresa. Em nenhum momento teve o CPF de ninguém, por isso que a empresa dela contratou a empresa, só para deixar claro. E aí, como era feito o repasse financeiro? Não tinha uma nota fiscal nessa história? E aí ela responde, pagamento do camarote foi feito na conta da The Guardians. Ela foi lá e pimba, pagou a The Guardians, que tem a Adriana como representante legal. Não havia nota fiscal. E nessa que ela Dançou. Tem mais? Perguntas ou são essas? Sim. Por que você está sendo processada pela Adriana? Ou seja, o negócio explodiu por quê? Porque a Adriana está processando a Carolina. E esse é todo a treta do áudio que tem lá do Douglas Schwartz, da Mara tentando convencer a Adriana a tirar o processo, porque senão ia acontecer o que aconteceu. As pessoas iam ficar sabendo do que aconteceu e ia surgir a reportagem como surgiu. Porque depois de tudo que eu passei, eu descontei dela os prejuízos que eu tive para conseguir entregar o evento, mas ela inventou uma história acusando de roubo. Como posso ter roubado algo? Ela não tem como provar a compra dos ingressos dela. Eu tenho como provar tudo que eu paguei, referente a esse evento. Não tenho nota fiscal de fato, mas tenho todos os comprovantes de compras de ingressos na Ticketmaster. Eu comprei, eu paguei, eu fiz o evento acontecer. Não roubei ninguém e não estou envolvida com nada de corrupção. Até ontem eu não sabia que o camarote que usamos não poderia ter sido usado. Então, de fato, ela teve, como eu falei, ela teve que comprar... Cara, a favor dela, ela tem um contrato assinado com uma pessoa que se dizia... Sim. Vai lá. E a resposta continua. Não estou me isentando de erros no processo, mas daí para ser acusada de crimes, chamada de bandida, de roubo, de corrupção, é tudo muito grave e pesado. Não sou isso e não sei lidar com essa coisa toda porque eu não agi de má fé em momento nenhum. Sou uma microempresária que trabalha de forma idônea, sempre me dediquei a construir minha empresa, cuidar da minha família e trabalhar. Estar com o meu nome envolvido nisso é assustador. Sei que muitos escutam, leem e falam que é impossível que eu não saiba de nada, que eu estou protegendo pessoas, mas eu não estou. Eu só estou tentando me proteger. Eu não quero mais responder a ataques. Eu não sou bandida, eu desenvolvi meu trabalho. Eu trabalho com eventos, tive prejuízos e agora mais ainda com toda essa exposição negativa da minha imagem. Eu, quando me vi dentro de um pesadelo, fiz o possível e o impossível para não ter impacto negativo nos convidados, entregar o evento. Esse foi o meu trabalho, diz a Carolina. Eu tive conhecimento do processo em junho e montei minha defesa, reuni provas e estava aguardando o andamento de tudo. Não falo com a Adriana Prado desde março. Eu não pedi que ela retirasse o processo quando o processo chegou. A minha advogada e a dela conversaram, mas a advogada dela foi intransigente e a minha disse que vamos aguardar para nos defender. Estou aqui falando com quem quiser e precisar com toda a minha sinceridade e verdade. Me dedico diariamente aos meus trabalhos, à minha agência e à construção dos meus sonhos. Busco dar o melhor para a minha família, mas nunca, em hipótese alguma, me envolvi com coisas erradas. Nunca busquei enriquecer, enganando, lesando ou tentando tirar qualquer tipo de vantagem de pessoas, fornecedores, parceiros ou prestadores de serviço. Desejo que tudo isso acabe e que seja esclarecido, diz aí a Carolina Casemiro, dona da Casemiro, que foi quem contratou os serviços do camarote da Adriana, só que o camarote não era da Adriana, não era da Mara, era do São Paulo.
Eu quero falar uma coisa para Carolina e eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é, por que a Adriana está processando a Carolina? Porque... Isso, essa foi a pergunta. Porque a Carolina está cobrando dela. O contrato era para ela pagar para a Adriana 132 mil. Só que ela pagou só 100, alegando que os 32 mil ela teve de prejuízo. De prejuízo que ela não e aí ela recebeu. descontou. Buffet, que teve que contratar, ingresso. E aí ela teve que pagou um pouco comprar. a menos. Isso, ela descontou o prejuízo Mesmo dela. assim ela pagou. E aí, isso. Mesmo assim ela pagou e aí a Sou eu, Adriana não pago nada. reaviu esses 32. E aí entra aqueles áudios todos. Ô, minha filha, você está processando uma pessoa mesmo sabendo que o camarote aqui tá ilegal, que não era para estar fazendo isso. Aí entra o. Aí a coisa fica clara. Aí meu fecha. amigo, amiga. Não, aí fecha. Aí fecha. Processando Isso, alguém, você tá fazendo um negócio ilegal. Porque se fosse a Carolina processando a Adriana porque não recebeu o serviço, Sim. ainda a tal da Adriana claro. ia falar pros caras, ó, eu não tenho culpa, hein, cara, a gente só não entregou o negócio e sobrou pra... Mas não, né, ela ainda inverteu a lógica da Existe coisa. um documento. E só uma coisa, antes de vocês falarem, Carolina, siga se expondo, exatamente, porque se você não deve nada... Tanto que os envolvidos aí não estão nem dando entrevista, ninguém está falando nada. Você tem que se expor mesmo, fala, dá entrevista, fala com todo mundo, explica a sua situação, porque você não tem culpa de nada. Aparece, assim, tem que acho se que vai expor, até dar um up na sua empresa aí. Claro, se você é não isso, deve também nada, acho. claro, Na tá? verdade foi a única pessoa que Porque- falou, né? então- A Adriana Não, não e fala, outra, a Mara Casares porque eu acho que as pessoas vão querer contratar uma pessoa que fez de tudo para entregar o que tinha vendido, né? Porque se ela fosse Pelo algo depoimento dela, tudo foi exatamente indica. o que fez. Ela tinha clientes lá e... Claro, porque se ela fosse picareta, ela dava o pé do Morumbi e ia embora. Entendeu? Deixa os caras lá, não tem ingresso, não sei o quê. Porque ela não beleza. queria dar mancada com Claro, os pares dela, com os clientes claro. dela, cara. Lógico. Então ela foi lá, saiu do estado, comprou os ingressos, biriri, bororó, fez o que pôde. Ela diz que tem tudo isso. Tudo bem, você não tem a nota fiscal, mas você tem o Pix, pô, que você fez. Sim. Na conta de quem? Tem o contrato que ela diz ter com a Adriana, certo? Agora, vamos lá. Carlos Magno, qual é a responsabilidade dele na TH? Agora tem que saber tudo, tem que ver quem ganhou dinheiro com isso. Porque me custa acreditar que o superintendente do São Paulo tenha participado disso para levar vantagem, dinheiro. A pergunta é, quem foi o intermediário para pedir ao Carlos Magno o camarote da presidência? Segundo, o presidente Júlio Casares sabia que a ex-esposa dele estava em posse do camarote dele? Eu posso ter essas respostas. O Márcio Carlo Magno deu entrevista, foi publicada hoje no Globoesporte.com, sequência da reportagem publicada. Ele disse que ele não sabia, ele falou assim, que ele cedeu o espaço do camarote para Mara para um evento do departamento cultural, feminino e que ele não fazia ideia Encerrou a de que história. era. Tá. A única coisa que me Ok. causa uma certa estranheza é o fato de ceder o camarote justamente no dia do show da Shakira. Não era na segunda-feira à tarde, não. Era no dia do show da Shakira, mas tudo bem. Então, mas aí bem. assim, eu entendo isso, porque, porra, é ex-mulher do presidente, Então, o cara tem que é um o cargo... chefe Faz ser mulher do dele. presidente, Então, mas mulher é o quer chefe que seja. dele. É assim, cara. Eu sei disso, mas... O camarote é do presidente, né? É um camarote usado pela presidência. em alguns- Então, cara, então assim, Essa é uma pô, das respostas. beleza. A outra resposta é, e o Casares não sabia? Essa resposta me pegou um pouco. Eu disse, não sabia, não levamos esse assunto ao Casares, porque esse era um assunto de média gravidade, não era? O Casares fica atento só a questões macro. Bom, se esse não é um assunto de gravidade, as pessoas estão loteando camarote dentro do Morumbi, mas- eu não sei o que é. Então, mas ele talvez... Então, é isso que precisa saber, cara. E foi dessa forma que Então, ele se beleza, defendeu. ele se Criou lá defendeu, uma sindicância interna e externa. Eu até Se acredito eu tô na nele. entrevista, eu falo, eu só tenho uma dúvida. O que então tá bom, eu entendi, é de média gravidade. Você poderia só me informar o que é o de alta gravidade? Só para eu entender o tamanho do buraco. Média gravidade é modo de dizer, que o Casares tem que ele fica atento a Isso. coisas mais macros. Isso é muito um O detalhe. name rights do estádio, eu Então, mas entendi. eu concordo com ele. O presidente tem que autorizar, assinar, eu vou emprestar o camarote para minha ex-mulher, para ela fazer um evento, né? Então, porém, foi o que está perguntado, a partir daí é que foi me perguntado ao interessa. Carlos Magno também Quem ganhou quando que dinheiro ele com soube do que estava acontecendo, da treta toda. Ele falou assim que ele ficou sabendo no dia do show.
Que a hora que começou A a treta lá, a correria lá, aí que ele ficou sabendo. E aí que ele falou que não pode mais ter camarote, ninguém vai usar mais esse camarote e tudo mais, né, Alexandre? Exatamente, foi essa a Ele foi alegação bem dele. inábil aí, né? Com o poder que ele tem, tinha que ter resolvido isso na hora. Mas- E chamar o presidente e falar, olha, a senhora Casares Não, esse é o ponto. Fizeram isso com o Então, seu aí- camarote, vai sobrar para todo Como mundo. Vamos dar no meio se fosse aqui. se fosse um funcionário público, ele prevaricou aí, cara. O Carlos Entendeu? Magno se Se defende, fosse o se defende funcionário dizendo que ele aparece nas conversas lá com o Douglas Schwarzer, porque muita gente faz isso por causa do Pra poder usar- que ele tem. usar Ó, uma o Carlos Magno que pressão. mandou, hein, o cara. Então ele fala que ele não tem nada a ver com isso. Pode ser também, mas o batom na cueca é o seguinte, seu Carlos Magno. Quando o senhor soube da história, o senhor tinha que ter resolvido ali na hora. Sim, essa é a questão. Carolina. Ele sabe desse papo É desde isso. fevereiro. Então, Carolina, o que foi vendido para você? Ah, isso, toma aqui, resolve o problema. A qual é o nome dela? Adriana. Adriana, vem cá. Que história é essa, Que minha história filha? é essa? Quanto você vai repassar o dinheiro para quem? Ah, seu Carlos Magno, não sei. Foi a senhora esposa do presidente aí que me deu o camarote. E me deu autorização para negociar. Chama todo mundo na salinha e resolve, cara. Entendeu? E dá a ciência a isso. Esse é o poder do administrador. Entendeu? O cara tá lá para zelar pelo patrimônio do São Paulo. Esse dinheiro tem que ir para o São Paulo, não tem que ir para o bolso de ninguém. É por isso que não tem dinheiro para nada. Você entende? Vai juntando. Tem um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Entendeu? É por isso que não tem dinheiro para nada. Quantas vezes eu já vi isso, cara, na vida? Veja o Corinthians. Quantos ingressos que não iam para venda? A diretoria atual fala que 8 mil não 8 estavam mil. indo para o fiel torcedor na gestão do Então, passado. é camisa, é calção, é meião, Sim, é tadala, é esquece. picanha, o outro é ingresso. Cara, esse dinheiro, seja 100 mil, 80 mil, 130 mil, tem que entrar na conta do São Paulo, cara. É sim, poderia potencialmente. Na verdade, não, porque em tese esse camarote não era para ser negociado, né? Não, Mas- e mas outra, sim, o São claro. Paulo tem um camarote, ele tem que fazer dinheiro com ele, não pode ficar fechado. O Carlos Magno, nessa entrevista, ele fala, não, nós potencializamos a receita dos camarotes. Bom, não desse aí, né? Quem potencializou a receita, pelo jeito, não foi o São Ou Paulo. seja, esse aí, nesse a caso. princípio, fica para favores. Exato.